Bhagavad Gita, por Paramahansa Yogananda. Capítulo 16, A Ciência Suprema do Conhecimento de Deus, parte 5. 4.26. Outros aspirantes espirituais oferecem seu poder interior da audição e demais sentidos ao fogo do autocontrole, e outros ainda oferecem tudo quanto ouvem ou captam pelos sentidos ao fogo da compreensão superior. Há muitas coisas envolvidas, cumpre dizer, no ato de ofertar o ego ao fogo da consciência cósmica do que a mera ideia de fazer isso, assim como há mais coisas envolvidas na conquista de uma montanha do que a mera ascensão até o cume. Essa estrofe e outras muitas que se seguem abordam o assunto de diversas maneiras, sendo cada qual uma forma de ofertar o ego à expansão supraconsciente. 4.27. Alguns, guiados pelo discernimento, oferecem as atividades de seus sentidos e a energia nelas contida ao fogo do autocontrole. Perguntam a si mesmos: quem está vendo? Quem está ouvindo? Que força me motiva a experimentar essas sensações? O método de oferecer a consciência egóica à expansão cósmica acaba por suscitar a pergunta: quem sou eu? Primeiro, a pessoa quer saber: quem está comendo? Quem anda quando meu corpo se desloca? Quem, de fato, respira? Quem pensa? Quem reage com pensamentos positivos ou negativos? Quem está fazendo essas perguntas? E rematando tantas indagações de novo: quem sou eu? Essa é a abordagem do Jnana Yoga, o caminho do discernimento, que todos deveriam adotar em sua sadhana, prática espiritual. Examine-se enquanto come, anda, respira, conversa, pensa. Faça um esforço mental para distanciar-se de seu corpo e mente. Torne-se o observador silencioso de seu próprio eu. Aos poucos, irá se sentir interiormente desapegado e aceitará seu ser como uma outra realidade, a alma divina que apenas sonha tudo aquilo que acontece fora dela. 4.28. Alguns entregam suas posses como oblações, outros seus atos. Uns poucos se concentram a fim de amealhar energia graças à meditação iógica, entregando-a também como oblação. E há quem, rigidamente, preso ao voto de autodomínio, consigna todos os seus pensamentos a Deus, prática e introspecção, e busca a sabedoria mediante o estudo das Escrituras. 4.29. Uma das práticas do yoga consiste em insuflar o ar inspirado, prana, e no ar expirado, apana, e o apana no prana. Assim, graças a pranayama, controle da respiração, a respiração se torna desnecessária. A respiração física, como já vimos, acompanha o fluxo ascendente e descendente da energia ao longo do Ida e do Pingala, nadis na coluna. Com efeito, é esse fluxo espinal das energias conhecidas como prana e apana que obriga os pulmões a inspirar e expirar. Na verdade, prana significa também, mais genericamente, a própria energia. Prana é para-prakriti, em oposição a apara-prakriti, natureza. É imanente, ao contrário da natureza manifesta, a realidade oculta por trás da totalidade do universo material. A circulação lenta, contida e consciente de energia ao longo da espinha é objeto da antiga ciência conhecida, desde a época de Lahiri Mahasaya, no século XIX, como Kriya Yoga. Essa circulação magnetiza a espinha e redireciona as tendências mentais, chamadas sanskaras, para o cérebro, de um modo que lembra curiosamente o realinhamento das moléculas de uma barra de aço na direção norte-sul. Semelhante ao ímã, a espinha fica magnetizada no sentido de que a energia, fluindo ainda mais unidirecionalmente para o cérebro, penetra no interior da espinha, o sushuma, onde, com o despertar da Kundalini, vai subindo de chakra em chakra, elevando a consciência e as demais energias para Deus.
Assim a energia é levada para o olho espiritual e se mescla, por fim, ao Sahasrara, o lótus de 1000 pétalas, no alto da cabeça. Que esse yoga foi ensinado não apenas em tempos recentes, ao final do século XVIII, mas na antiguidade também. Vemo-lo por essa estrofe e também por uma outra, mais à frente. Capítulo 5 do Gita, 5, 27 e 28, quando Krishna discorre sobre a necessidade de neutralizar as correntes de prana e apana. Os aspirantes sinceros às vezes se perguntam: se Kriya Yoga é mesmo uma ciência tão sublime, por que não foi publicada em livro, ficando assim acessível a todos? Boa pergunta, sem dúvida. Os próprios mestres, porém, não recomendaram sua publicação justamente porque é um ensinamento que transcende o pensamento racional. Para compreendê-la devidamente, é preciso dar largas à intuição. O Kriya Yoga, para plena eficácia, tem de ser aprendido não só intelectualmente, em forma escrita ou falada, mas também vibracionalmente, sob o aspecto iniciático. O ímã é gerado tanto por realinhamento de moléculas quanto por a proximidade de outro ímã. A sintonia com o guru desperto em Deus estimula os sanskaras, comparáveis às moléculas materiais, a fluir para o alto, na direção do cérebro. Estamos aqui diante de uma realidade mais sutil e muito mais difícil de dominar que simples moléculas metálicas. Sem um guia experiente, mesmo escalar uma montanha pode ser fatal, embora a morte, neste caso, apenas ponha fim a uma única encarnação. Equívocos espirituais custam bem mais em termos de sofrimento a longo prazo. A orientação do Guru não é apenas proveitosa, é essencial. Não quer dizer que o Kriya Yoga seja perigoso. Longe disso. Entretanto, adotar o Kriya Yoga significa encetar seriamente o caminho para Deus. Não se trata de um jogo e deve, por certo, constituir um empreendimento para toda a vida. Encará-lo levianamente não seria de modo algum o melhor dos karmas. Cumpre acrescentar. A iniciação em Kriya Yoga era outrora concedida apenas aos sannyasis que renunciavam ao mundo e dedicavam a vida inteira à busca divina. Essa restrição foi suspensa por Babaji quando transmitiu a sagrada iniciação a Lahiri Mahasaya. A razão íntima para amenizar as antigas prescrições foi que a Terra entrava já numa nova era, do Apara Yuga, e a humanidade se tornava mais cônscia da natureza da energia. Os homens, de um modo geral, mostravam-se suficientemente receptivos ao ensinamento que enfocava a energia do corpo. Não obstante, toda iniciação yógica, sobretudo no caso da venerável ciência do Kriya Yoga, deve ser vista como um passo de caráter sagrado na vida da pessoa. A evolução espiritual, sem a ajuda de um guru autêntico, ou sat, é lenta, sujeita a percalços, incerta e às vezes perigosa. A antiga tradição da Índia, onde a espiritualidade vem sendo estudada há milhares de anos, não como religião, mas como ciência prática no sentido dos resultados realmente obtidos, sempre insistiu em que um verdadeiro guru é a condição sine qua non para o êxito na caminhada espiritual. Muitas pessoas espiritualmente ignorantes, mesmo na Índia, acham que graças à ampla alfabetização de hoje e aos muitos livros facilmente encontrados, os ensinamentos espirituais são acessíveis e há praticamente todos e o guru já não é mais necessário. Na verdade, a instrução generalizada teve uma consequência infeliz: a disseminação não apenas do saber, mas também da ignorância. A verdadeira compreensão é fruto tanto do raciocínio quanto da intuição. A sintonia íntima e intuitiva com a consciência do Guru é o que mais assegura e diretamente provoca o despertar espiritual. Quem já não experimentou em presença de determinada pessoa um sentimento profundo de paz, harmonia e sublimidade? Se pessoas mais ou menos comuns conseguem nos afetar dessa maneira, que dizer das que são espiritualmente iluminadas? No Novo Testamento cristão disse de Jesus Cristo:
e ele concedeu aos que o aceitaram o poder de se tornarem filhos de Deus. Eis precisamente aquilo de que todos precisam, o poder de evoluir. Semelhante poder ninguém o gera por si mesmo. O ego, como vimos, já está infectado pela própria doença, ignorância, que deseja escorraçar de sua consciência. Somente aquele que escapou às garras da consciência egóica pode, com sua consciência expandida, infundir na percepção do discípulo uma nova luz, uma nova compreensão, um novo poder de evoluir espiritualmente. Fosse uma ciência esotérica, como o Kriya Yoga, apregoada do alto dos prédios, como Ramanuja entoou o mantra sagrado Om Namo Narayana, da cumeeira de um templo, deixaria escapar um dos ingredientes essenciais do sucesso. Em todas as tradições da Índia, a iniciação nos mistérios espirituais por um autêntico guru é considerada mais importante que os próprios ensinamentos, em que pese a compaixão e ao amor de Ramanuja pela humanidade. Seu guru estava certo quando lhe exigiu sigilo. Talvez Ramanuja tivesse poder espiritual para iniciar multidões, como Sri Chaitanya, que séculos antes inspirou milhares com o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Em presença de Chaitanya, com efeito, muitos se inspiraram, ao contrário da maioria dos que hoje cantarolam entusiasticamente esse mantra pelas ruas. Segundo a tradição, o mantra Diksha, ou iniciação no mantra, deve chegar aos ouvidos certos e transmitido, e não apenas pronunciado com força espiritual. Diksha, no Kriya Yoga, é muito mais sutil que mantra Diksha. Envolve não apenas aquilo que pode ser expresso pela língua ou comunicado mentalmente, mas também uma percepção na espinha que deve vir de dentro. Por isso, o convívio com o Guru é essencial, sobretudo na prática Kriya. Devemos convidar a consciência do Guru a despertar nossa própria energia acumulada na espinha. Ora, isso só se consegue mediante a sintonia mental e intuitiva com o Guru, quando o recebemos, como se diz na Bíblia, nas profundezas de nosso ser. Como entrar em sintonia com o Guru? Um dos métodos consiste em olhar fundo em seus olhos. Para isso, bastará uma fotografia e, visualizando-o no ponto entre as sobrancelhas, pedir-lhe do fundo do coração: apresente-me a Deus. Em seguida, deixar o coração ouvir ou sentir. O coração é a antena de rádio do corpo, o local onde a divina presença é captada, e as bênçãos e o poder do Guru são intuitivamente acolhidos. Poderá a bênção ser recebida de longe? Ou depois que o Guru deixou o plano físico? A resposta, conforme meu Guru me ensinou em termos bastante incisivos, é que precisamos de ao menos um contato físico com ele. Esse contato pode ser transmitido ao longo de uma linhagem direta de discípulos de um Guru autêntico. Em se tratando de um salvador do mundo, como Yogananda, será ao mesmo tempo útil e legítimo que seus pósteros propiciem iniciação em seu nome. Assim, gerações subsequentes de discípulos sempre poderão recorrer à força suprema desse Salvador, um avatar, para obter a suprema bem-aventurança.